qual é o seu legado? Esse é um tema meio difícil, né, de abordar. Eu não sei por que cargas d'água, como diziam os antigos, eu acabei adotando esse tema aqui para ser conversado, né, para ser falado. Vai ser basicamente um pensamento alto, né, algo que eu já refleti a respeito desde o ano passado sobre o que é legado, né, o que é deixar um legado e como isso acabou, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, acabou se tornando meio banal, não é mesmo? Pelo menos na minha percepção, parece que se tornou banal você deixar um legado. E parece que se você não deixar um legado, você não viveu direito, você não sabe aproveitar a vida, ou você não soube aproveitar a sua vida. Ou parece que se você não estiver buscando por um legado, por como deixar o teu legado, você simplesmente está jogando a tua vida fora. E isso, no meu ponto de vista, começou a acontecer justamente por causa desses gurus da internet que tentam pregar objetividade para a vida, sabe? Tentam pregar que, puxa, para a vida valer a pena, você tem que fazer dessa forma. E isso é muito triste porque eles conseguem induzir as pessoas, né, a pensar desse jeito. Quanto mais eles repetem essa forma de pensamento, quanto mais eles repetem essas ideias deles e aqueles seguidores que já acompanham eles há algum tempo, isso vai martelando sempre na cabeça deles e eles vão sempre acreditar, eles começam a acreditar nisso e aí a pessoa começa a se perder porque ela pensa, puxa, mas quem sou eu para querer deixar um legado? Eu não tenho nada de especial para deixar um legado, eu não tenho nada tão relevante assim. Eu não estudei a vida inteira para deixar um legado aqui sobre algo que eu descobri. Então é um assunto meio difícil de ser abordado, né? Quando ele já foi falado tantas vezes e basicamente as pessoas entendem hoje em dia que deixar um legado é você construir, é você fazer um livro, é você construir uma empresa, é você inventar a roda de novo. Isso para as pessoas hoje em dia se tornou o seu legado. Eu acho que o principal é um livro, né? Parece que todo mundo quer escrever um livro e o seu legado vai estar ali dentro de um livro. Olha como você acaba se limitando e acaba diminuindo quem você é apenas por tentar provar algo para outras pessoas. E talvez o ponto deles aqui seja, não, mas veja, o seu legado é quando você faz isso, o teu legado ele passa a ser ajudar as pessoas, você está sendo uma pessoa boa. Acho que é altruísta que fala, né? Quando a pessoa ela pensa demais assim nos outros, em ajudar os outros. Então acaba que eles tentam sempre passar. Eu tô olhando para cá assim porque eu tô pensando, tá? Às vezes eu chego a notar algumas coisas, mas eu tenho tentado não fazer isso para deixar o mais natural possível, né? E fazer com que eu tenha realmente que pensar no que eu vou conversar aqui com você. Então às vezes eu fico olhando para cá porque eu tô olhando aqui para baixo, aqui para a mesa e pensando, trazendo esses pensamentos, tentando organizar eles de uma maneira que eu possa transmitir aqui para você. Eu comecei a me perguntar sobre isso, falei, puxa vida, o que é legado? O que é você conseguir deixar um legado? Será que realmente legado é você escrever um livro e você ter as pessoas, e você ter uma certa audiência ali te ouvindo e te respeitando e querendo parecer com você e querendo fazer as coisas que você fala para ela fazer? E aí eu comecei a me perguntar como isso, de certa forma, acaba sendo limitante tanto para a pessoa, sobre quem ela é, e nesse pensamento de, puxa, eu só vou ser alguém se eu puder ajudar essas pessoas, se eu puder ajudar o mundo, né? O que eles querem, na verdade, é mudar o mundo. É sempre assim, o legado, ele quer, nessa questão de escrever um livro, ele quer que o livro dele mude o mundo. E é o que mais se vê hoje em dia na internet. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Todo mundo tem essa oportunidade de transformar algo e deixar o seu legado aqui. E não estou dizendo que o seu legado ele deve ser pensado dessa forma de, puxa, eu quero que mude o mundo. E todo mundo pode pensar dessa forma em querer deixar um legado. Só que o significado, talvez, de legado, ele deva ser algo mais intimista e não pensando em transformar a vida de milhões de pessoas. Até porque o significado de legado, ele não está ligado em você ajudar milhões de pessoas e mudar o mundo. Não tem nada a ver com isso. Legado, ele significa, pegando diretamente aqui do que está no dicionário, é você ter uma disposição de última coisa, uma última coisa fixa sobre um pensamento ou sobre um valor fixado para algumas coisas ali que você possui. Então não necessariamente precisa ser algo que você vá distribuir para milhões de pessoas, que vá mudar a vida de milhões de pessoas. Isso é algo mais sobre o seu ego, ou sobre o ego das pessoas que falam isso, na verdade, do que sobre realmente essa empatia, sobre esse desejo de querer ajudar as pessoas. E eu fui percebendo isso, eu fui percebendo que, puxa,
eles são tão egocêntricos, essa turma hoje em dia da internet, esses gurus assim, né, nesse nível de caramba, meu legado, meu legado, meu legado, e você tem que deixar também o seu legado. Que eles não percebem que em vez de tentarem realmente ajudar as pessoas, eles estão piorando a situação das pessoas e olhando apenas para o próprio bolso. E veja, não tem que abrir um certo parênteses aqui, porque não existe problema nenhum em você tentar ajudar as pessoas, até porque eu acredito muito nisso, em você ajudar as pessoas, e o recurso financeiro vai ser algo que essa pessoa vai criar essa vontade em querer te devolver também, de alguma forma, o que você ajudou ela a ter. E muitas vezes a forma com que ela vai poder ajudar é te pagando. Tanto que acho que foi um vídeo atrás, ou talvez 2 vídeos anteriores, eu falei sobre essa estratégia, que é um estilo de vida, né? Um modo de viver, um modo de sempre pensar no próximo e ajudar o próximo, e isso acabar se tornando até mesmo uma estratégia de marketing, porque as pessoas vão sentir essa necessidade de te retribuir de volta. Então, fechando parênteses aqui. Essa questão de legado, ela ficou muito atribuída a isso, ficou muito atribuída às pessoas quererem ajudar por ajudar, mas no fundo o que elas querem é mostrar como elas são boas e como tem milhões de pessoas aqui, ou milhares de pessoas aqui, que se importam com elas e querem ser parecidas com elas. Mas beleza, o que eu comecei a entender sobre essa questão de legado? Bom, se a gente pegar aqui pelo que está no dicionário, eu vou até deixar ele aqui, bom, uma pesquisa rápida aqui no Google, ele mostra que, no sentido direto, legado é disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas. Então você veja, não necessariamente precisa ser para milhões de pessoas, para milhares de pessoas. Pode ser algo muito mais intimista e muito mais verdadeiro do que isso. É um valor fixado, é algo que às vezes você aprendeu, é algo que você vivencia e você simplesmente passa para outra pessoa. E essa pessoa, ela enxerga isso como um ensinamento. Então o legado, ele é um ensinamento que você está deixando para outro. Então você não precisa fazer isso para milhares de pessoas. Talvez o seu legado, e eu acredito muito nisso, talvez o seu legado ele seja para você com a sua família. Talvez o seu legado ele esteja ligado talvez o seu legado ele esteja ligado apenas à sua família, ou apenas uma pessoa que talvez você conheceu na vida. E é muito difícil de você conseguir definir isso, deixar isso muito bem claro e definido, de, puxa, quem foi que eu ajudei que mudou a vida dessas pessoas? Talvez o teu legado ele já tenha passado, talvez você já tenha ajudado alguém sem perceber, só que essa sua ajuda simples tenha mudado a vida dessa pessoa. Mas beleza, aí a gente foge um pouco porque legado é a partir do momento que a pessoa morre, porque é o que diz aqui, ó. Um ente querido, bem ou missão confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. Puxa, mas então o meu legado, para ele se tornar um legado, eu tenho que morrer. Seguindo aqui o que está no significado, sim. Só que veja, se você já transformou a vida de alguém em vida, mesmo que você não saiba, e eu não estou dizendo aqui, né? Aqui a gente entra numa outra questão, porque, puxa, transformar a vida de alguém. Hoje em dia, parece que para você transformar a vida de uma pessoa, é sempre com dinheiro, é sempre com recurso financeiro, é sempre ajuda monetária, é sempre nesse sentido. Mas, na verdade, você mudar a vida de alguém, você transformar a vida de alguém, às vezes pode ser em uma conversa, às vezes pode ser em algo que você ajudou aquela pessoa a construir, às vezes pode ser com um abraço que você deu naquela pessoa, em um momento de total desespero dela, que você a ajudou sem pensar em ter nada em troca, que você ajudou realmente de forma altruísta. Só que para você foi muito simples, foi muito natural, e por ser algo tão simples, talvez você não tenha conseguido enxergar que aquilo dali foi o teu legado. Só para exemplificar isso, é uma história bem forte, pelo menos no meu ponto de vista, bem marcante. Aqui em frente de casa havia um mercadinho pequenininho, aqueles de bairro, e eu ia todos os dias ali para comprar pão, né? Eles tinham uma padaria ali que com o tempo foi ficando legal a padaria. E eu ia todos os dias ali para comprar pão. E aí eu comecei a conhecer o padeiro ali deles. Chegava ali, trocava uma ideia, conversava, como é que tá, como é que foi o dia e tal, o movimento. E olha só que coincidência, nós somos da mesma cidade. Nós viemos de Maringá, Paraná, interior. Por pura coincidência, ele veio parar aqui, ó, a um bairro de distância de mim. E aí, em uma dessas idas ao mercado para comprar pão, eu vi que ele tava meio cabisbaixo, assim, né? Eu cumprimentei, ele cumprimentou um pouco ali, meio sem vontade, assim. E aí ele nunca tinha saído, ele sempre ficava do lado de dentro do balcão. E aí nesse dia ele saiu do balcão
veio próximo assim de mim. Eu acho que era num domingo isso. Mas enfim, ele veio próximo ali de mim e falou: o meu filho morreu. E naquele momento, puxa, eu não sabia direito nem o que dizer. Nunca havia passado assim, né, por um momento tão delicado, né, com uma pessoa que eu quase não conhecia, quase não falava direito. Era realmente aquela conversa de padaria, assim, de 1 minuto, 2 minutos e pronto. Mas naquele momento ele veio e falou isso, falou: meu filho morreu, não estou muito bem, foi nesse final de semana, me contou o que aconteceu. E aí eles estavam há poucos meses aqui em Floripa, foi num acidente de moto. Mas aí nesse momento que ele me contou isso, eu tentei passar uma mensagem para ele que fosse uma mensagem de força, né? E geralmente é sempre aquela coisa de, mas ele está num lugar melhor. E eu espero realmente que esteja. Só que quando nós estamos vivendo esse momento de luto, é muito complicado, né? Simplesmente falar isso. Nós não queremos perder os entes queridos, não queremos perder as pessoas que nós amamos. E ele falou assim: eu acredito nisso, nós somos religiosos e eu sei que ele deve estar num lugar melhor, mas é muito difícil, porque ele era o filho mais velho, e foi contando, né? E aí nesse momento eu falei: puxa, ele já era um senhor, né? Não tão senhor, ele devia ter ali os seus 50 anos. Daí eu falei: cara, posso te dar um abraço? Né? Ele: não, pode. E naquele momento eu dei um abraço nele. Eu falei para ele que talvez o momento do filho dele tivesse chegado realmente aqui na Terra. E o filho dele já tivesse cumprido o que ele precisava fazer aqui na Terra. O ensinamento que o filho dele tinha para passar, talvez para ele, talvez para outras pessoas, já haviam sido passado. E então esse chamado dele terminar essa passagem dele aqui na Terra pode ter parecido muito curta para a gente, e de fato é, né, muito curta. Era um rapaz novo, menos de 40 anos, por ele já ter cumprido, né, esses objetivos que ele tinha aqui na Terra, mesmo sem ele saber quais eram. Ou talvez a passagem dele daqui para outro plano fosse o objetivo dele aqui na Terra, para ensinar alguma coisa, talvez para os familiares ou para outras pessoas, para mudar talvez a vida dessas pessoas a partir disso. É difícil e complexo falar sobre isso, você vê, não é algo tão simples da gente aceitar. E tentei passar essa mensagem para ele, para que, puxa, agora você precisa lembrar que você ainda tem outros filhos, que você tem a sua esposa, que a sua vida não terminou aqui. Talvez o seu aprendizado daqui para frente seja muito maior, talvez o que você tenha que mudar daqui para frente seja muito maior. E naquele momento eu notei que ele entendeu. É claro que não mudou o dia dele, aquela conversa. Eu não sei, talvez tenha mudado, talvez não. Mas eu notei que, puxa, ele estava ali sozinho, sem conversar com ninguém, trabalhando em luto ainda, sem ter tido alguns dias ali para pensar, refletir sobre isso. Naquele momento eu senti que, puxa, o meu dia valeu a pena. Eu cheguei em casa, eu sou muito sentimental, eu cheguei em casa, eu acabei chorando bastante por causa disso, porque é algo difícil, né, de você lidar. É uma perda muito íntima, muito próxima, não é algo natural da vida, né? O natural é primeiro os pais partirem e deixarem os filhos. E quando isso acontece ao contrário, deve ser muito difícil, né? Mas eu senti que, caramba, o meu dia valeu a pena naquele momento, em como eu pude passar uma mensagem para alguém, em como eu pude tentar ajudar uma pessoa, sem pensar em nada em troca, sem pensar realmente em, puxa, o que eu vou ganhar disso daqui? E foi algo muito rápido, muito direto. E por que eu abri essa história? Para exemplificar melhor que talvez o seu legado ele seja algo mais íntimo, não seja algo que vá transformar tantas vidas. E não deve ser pensado dessa forma sempre um legado. E como nós vimos aqui no significado, ele é algo direto muitas vezes. Ele pode ser algo que seja para poucas pessoas, algo que seja para talvez uma única pessoa. Um pensamento, um valor fixo que vai mudar a vida daquela pessoa. E é como eu disse, você não vai saber quando isso vai acontecer ou como isso vai acontecer. Talvez essa minha conversa que eu tive com esse senhor na padaria, para ele nem lembre hoje. Mas talvez tenha ficado marcado para ele em como, puxa, um rapaz que eu nem conhecia me gerou esse conforto num momento tão triste da minha vida. Talvez tenha aproximado ele um pouco mais da religião dele. Eu nunca vou saber. Essa é a única verdade. Você nunca vai saber. Mas você sabe que enquanto você continuar sendo uma pessoa verdadeira e uma pessoa que pensa no próximo, você vai estar mais perto de deixar o teu legado aqui na Terra. Então eu comecei a pensar dessa forma, de alguns anos para cá, que talvez o teu legado ele não seja mudar o mundo, não seja transformar milhares de vidas, centenas de milhares de pessoas, talvez seja com uma única pessoa, meia dúzia de pessoas, talvez seja com os seus familiares, com a tua família que você deixa, talvez seja os ensinamentos que você passa para os teus filhos, caso você tenha filhos,
ou caso pense em ter, e assim você consegue notar que é algo muito mais ligado em você mesmo, uma particularidade sua, do que em você tentar construir algo para fora. Então, o legado agora deixa de ser algo tão grandioso aos olhos de milhões e de milhares de pessoas. Vamos corrigir isso. Legado agora deixa de ser algo tão difícil de ser feito e criado e passa a ser algo que está ao alcance de qualquer pessoa. E na verdade não de qualquer pessoa, mas de todos nós. Todos nós podemos deixar um legado. Quando você parte dessa premissa e desse significado do que realmente é legado. E é muito mais do que um livro, muito mais do que uma empresa e principalmente muito mais do que deixar dinheiro no seu bolso. Então esse foi o vídeo de hoje. Hoje é domingo, era 6h25 no momento que eu comecei a gravar aqui o vídeo. Agora é se arrumar para daqui a pouco ter missa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Foi mais um vídeo gravado aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Vídeo número 40. Um forte abraço, a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu!